Olá, boa tarde, irmãos e amigos, mais uma vez. Estamos aqui com o propósito de partilhar este tempo maravilhoso convosco, com o texto bíblico, como tem sido também a nossa prática, e esse é o nosso desejo, de que, aproveitando esta plataforma que nos permite comunicar a mensagem que representa algo significativo para as nossas vidas, portanto, partilhar esse tempo de reflexão e também de meditação sobre as coisas mais importantes sobre a vida. Num momento como este que estamos a viver, vale a pena refletirmos sobre a vida e o seu significado, a razão da nossa passagem por esta terra e também pensando um pouco sobre o nosso destino. Portanto, se a vida aqui terminar, para onde iremos? Portanto, temos que fazer essas perguntas que são necessárias para o nosso próprio equilíbrio. Será que a morte é o fim da nossa existência ou há mais qualquer coisa além da morte? E eu quero trazer para o dia de hoje um texto subejamente conhecido da Bíblia, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Muitos estudiosos da Bíblia e crentes em Jesus Cristo concluem que este versículo acaba por ser o resumo, digamos assim, de todo o tema da Bíblia. Portanto, alguns dizem que podemos reduzir todo o conteúdo da Bíblia com base neste versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho segundo João. E, em certa medida, este versículo acaba por resumir um pouco a mensagem central da Bíblia, porque todos nós sabemos que a Bíblia fala de Jesus. Portanto, o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo, é o Messias de Deus e a sua vinda ao mundo. Ele próprio chegou a confirmá-lo diante dos seus discípulos, depois da sua ressurreição, naquela conversa, quando do encontro a caminho de Emaús, e ele diz que toda a escritura, no fundo, falava dele, apontava para ele, porque o Antigo Testamento não é mais do que um relato de histórias que conduziam a grande história, a meta-história, para o momento da redenção, portanto, prometido lá no livro de Gênesis. Então, em certa medida, temos que concordar que João 3,16 acaba por ser o texto resumo que centraliza, que abarca todo o ensino das Escrituras. E assim diz então este versículo: porque Deus amou o mundo, ou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto é maravilhoso, é profundo, é tremendamente revelador, não só daquilo que o nosso Deus é, mas também daquilo que nós somos e da nossa necessidade fundamental como seres humanos. Os estudiosos ou estudos, portanto, sociopsicológicos ou psicossociológicos acabam por dizer que uma das dores mais difíceis de ultrapassar na experiência humana é a perda de um filho ou de uma filha. Portanto, nós podemos perder outras pessoas, podemos perder ou nos sentirmos limitados até na nossa própria saúde, mas a experiência de perder um filho ou uma filha acaba por ser uma das mais dolorosas e mais difíceis de ultrapassar. Até porque essa experiência é uma experiência contra a natura. Portanto, a lógica da vida, a sequência lógica da vida é que os filhos enterrem os pais. Portanto, os pais chegaram primeiros a este mundo e nós viemos a este mundo através deles. E à medida em que os nossos pais se vão envelhecendo, nós vamos cuidando deles e até o dia em que um deles ou ambos partirem, portanto nós seremos como os responsáveis para a sua partida, portanto essa é a lógica da vida. E depois, por sua vez também, a nossa própria vida terá a mesma
sequência lógica, portanto, os nossos filhos é que nos vão enterrar a nós. Esta é a lógica natural portanto, quando algo acontece que altere essa lógica, acaba por ser um golpe muito forte. E nós, quando lidamos com pessoas que perdem os filhos, percebemos desta tristeza profunda, desta faca que fere o coração dos pais, porque viram os seus filhos a partirem antes deles mesmos. Então isso mostra a gravidade dessa inversão da ordem natural e, portanto, a dor que isso pode trazer também aos pais. E, curiosamente, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito, e esse versículo acaba por afirmar isso, porque Deus amou o mundo, e a forma de demonstrar esse seu amor maravilhoso, extraordinário, para com um mundo que o rejeita a ele como o Criador, um mundo que despreza esse mesmo amor, um mundo que zomba do seu Criador, um mundo que ignora do seu Criador, um mundo que diz tanta coisa que despreza, portanto, o seu Criador. A Bíblia diz que esse Deus enviou o seu Filho a esse mundo. Ele amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A expressão aqui de tal maneira não se relaciona com o mundo, mas se relaciona com a dimensão do amor. Portanto, esse mundo que rejeita o seu Criador, esse mundo que despreza e ofende o seu Criador, não mereceria de modo nenhum um amor tão grande como este. Mas a Bíblia diz que esse Deus amou esse mundo de tal maneira, com tal dimensão, com tanta entrega e abnegação, que acabou por dar o melhor de si, não é? Se em termos naturais é uma ordem contra a natura vermos os nossos filhos a partirem antes ou primeiro do que os pais, então a Bíblia, para enfatizar esse choque, digamos assim, no plano divino, acaba por dizer que Deus enviou o seu Filho. E nós sabemos que a vinda do Filho a este mundo não foi por outra razão, a não ser para, portanto, expressar esse amor do Pai. Portanto, tanto o Pai que envia como o Filho que é enviado, ambos estão em plena e perfeita harmonia, portanto, no seu desejo de salvar este mundo perdido. Então nós compreendemos aqui que Jesus Cristo acaba por ser a maior dádiva, ou a maior de todas as dádivas que o Pai pode outorgar a este mundo. Portanto, Jesus Cristo, na sua própria pessoa, vinda a este mundo, no cumprimento da sua missão, na sua morte, ressurreição e o estabelecimento de todo o plano de salvação, acaba por ser uma dádiva, um presente do próprio Pai. Portanto, aquela teologia que difere o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento não tem fundamento bíblico, porque o mesmo Deus que é evidenciado no Antigo Testamento, que Jesus Cristo assumiu como sendo o seu Pai, é exatamente o mesmo Deus que o versículo nos diz aqui, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Portanto, Deus Pai amou o mundo e estabeleceu um plano de salvação para esse mundo, e depois o Deus Filho assumiu esse plano em plena concordância com o Pai e veio a este mundo então para executar esse plano maravilhoso de salvação, não é? Para ser uma prenda à humanidade, um presente incalculável. Portanto, lendo esse versículo tão conhecido por todos nós podemos chegar a 4 princípios que estão por detrás do ensino aqui. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo acaba por ser a dádiva, uma dádiva de amor do próprio Deus Pai. Portanto, Jesus veio a este mundo com um propósito de entregar a sua própria vida. Ele próprio acaba por ser um presente de Deus para com a humanidade. Porque os versículos anteriores, sobretudo versículo 13 e 14 e 15 deste mesmo capítulo 3 de João, diz o seguinte: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Portanto, o próprio Senhor Jesus Cristo mostra aqui claramente a razão da sua vinda. Ele veio a este mundo com o propósito de morrer. Portanto, ser pendurado aqui significa exatamente aquilo que aconteceu factualmente na história quando ele foi crucificado.
Portanto, ele viveu toda a sua vida consciente de que tinha vindo para este mundo como uma dádiva do Pai. Não é? E esta vinda o levaria, então, àquela morte cruel numa cruz. Naquela cruz horrenda, naquela sexta-feira que marcou a história do universo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo acaba por ser a própria dádiva de amor de Deus Pai à humanidade. Nós gostamos de dar presentes, não é? Portanto, é uma forma dos seres humanos manifestarem o seu afeto, a sua admiração, portanto, a sua solidariedade para com os seus entes queridos. Portanto, num dia de aniversário, numa conquista, portanto, tida, portanto, no fim do ano letivo, muitos pais gostam de presentear os seus filhos com alguma prenda, no dia do aniversário de casamento, etc, etc. No Natal, por exemplo, todos nós gostamos de dar presentes como uma manifestação simbólica do nosso amor, do nosso afeto para com aquelas pessoas que nós queremos presentear. E a Bíblia diz que Deus então presenteou a humanidade com esta dádiva, com esta oferta de amor. E em segundo lugar, esse amor de Deus acabou por se manifestar através do seu Filho. Portanto, podemos concluir que, em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo veio como uma dádiva sacrificial. Portanto, ele não é só uma dádiva de amor, portanto, um presente que demonstra e prova o amor real de Deus, mas também é uma dádiva sacrificial. Portanto, ele veio para morrer, não é? Ele veio para morrer em lugar de outros. Ele veio para assumir o nosso lugar e também para pagar o preço que era impossível de ser pago por qualquer um de nós. Nenhum ser humano que passou pelo planeta Terra foi qualificado para pagar o preço, portanto, pelos pecados dos seres humanos. E o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para ser uma dádiva sacrificial. Ele não só portanto, veio para ser o sumo sacerdote, ou seja, aquele que ia apresentar o sacrifício ao Deus Pai, mas acabou por ser ele próprio o sacrifício. Portanto, ele é o sacerdote e, ao mesmo tempo, o sacrifício para aquela oferta que, por um lado, devia aplacar a justa ira de Deus, mas, por outro, também, portanto, devia pagar o preço para que, então, seres humanos como nós fôssemos resgatados. Portanto, Jesus é a dádiva de amor de Deus, Jesus é uma dádiva sacrificial, mas também Jesus é uma dádiva de valor eterno. Porque quando nós partilhamos, oferecemos presentes, e todos nós já tivemos essa experiência, nem sempre os presentes que as pessoas nos dão, ou que nós damos às pessoas, são presentes que satisfazem. Nós compramos, às vezes até por uma questão de hábito, de bom senso, ou porque é costume fazer isso, então nós compramos qualquer coisa, e todos nós temos essa experiência, às vezes no dia 24, quase que numa correria tremenda, procuramos qualquer coisa só para não deixarmos passar aquele dia e oferecermos alguma coisa aos nossos entes queridos. E muitos de nós já recebemos presentes, por exemplo, que nós não vemos importância das mesmas, não é? Recebemos, agradecemos, mas nós pensamos assim, será que essa pessoa pensou de facto em mim? Será que isso me vai servir? Eu não gosto tanto dessa cor, porque é que a pessoa comprou? Portanto, a pessoa acabou por dar o presente, mas nem sempre esse presente portanto, é tão necessário assim para aquele que o recebe, portanto, nem sequer é agradável muitas vezes para aquele que o recebe. Mas no caso do Senhor Jesus Cristo, portanto, nós vemos aqui que o presente de Deus Pai é uma dádiva de valor eterno. Portanto, Deus deu exatamente aquilo que a humanidade necessitava. E não só um presente que se desgasta com o tempo, que perde o seu valor com o tempo, mas uma dádiva, um presente de valor eterno. Portanto, Jesus é a dádiva de amor do nosso Deus. Jesus é uma dádiva, ou é a dádiva sacrificial, porque ele veio para morrer em nosso lugar, para cumprir uma missão e exercer uma tarefa que nenhum ser humano foi capaz de exercer, para realizar uma obra que nenhum outro foi capaz de realizar, mas também o valor da sua vinda a este mundo é um valor eterno. Portanto, ele é um presente, é uma dádiva de valor eterno.
E em quarto lugar, o Senhor Jesus Cristo também veio como uma dádiva universal. É que muitos presentes que nós damos ou recebemos apenas servem para a satisfação daquela pessoa singular que recebeu o presente, não é? Mas no caso da vinda do Senhor Jesus Cristo, portanto, nós vemos que os efeitos desta dádiva do Deus Pai, portanto, são de escala universal. Portanto, ele veio para que qualquer pessoa que reconhecesse a sua necessidade e o aceitasse como Salvador da sua vida, então era objeto de benefício desse sacrifício. Porque o versículo diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Portanto, todo aquele que, pela graça de Deus, pela clareza da obra do Espírito Santo, reconhece a sua necessidade espiritual e com humildade, portanto, aceita essa obra, arrependendo-se e aceitando essa obra do Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia que essa pessoa tem a vida eterna. E reparem que a vida que essa pessoa tem é uma vida eterna. Por quê? Porque está diretamente proporcional à oferta de consequências eternas ou de valor eterno. Portanto, como a oferta é de valor eterno, então as consequências também são eternas. E a vida que se recebe através dessa oferta é uma vida eterna. E isso é maravilhoso. E tudo isso está contido neste único versículo. Portanto, nós vemos aqui o amor de Deus, a iniciativa de Deus Pai, um mundo hostil que odeia esse mesmo Deus, mas para o qual também esse Deus deu é maior de todas as dádivas. E essa dádiva é uma dádiva que expressa e que demonstra o amor prático e real de Deus. É uma dádiva sacrificial, cujo valor é eterno, mas também é uma dádiva de proporções universais. De todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. O Senhor Jesus Cristo pode ser apresentado como a oferta maravilhosa e extraordinária que um ser humano pode receber. Então nós podemos concluir a partir deste versículo que resume, no fundo, o plano de salvação do nosso Deus, de uma forma maravilhosa, de que nós encontramos aqui o coração do nosso Deus. Um pai que vai oferecer o seu próprio filho. E o filho que vai aceitar vir para morrer e sofrer todo o desprezo. E como diz o apóstolo Paulo, tomar não só a nossa forma, deixando a sua glória eterna que desfrutou junto do Pai, humilhando-se, assumindo a forma humana. E não só isso, mas descendo até a escala mais baixa, assumindo a forma de um servo para servir os humanos. Orgulhosos como nós, indiferentes ao nosso próprio Criador. E a Bíblia diz que o Filho de Deus veio exatamente para se chamar esses seres humanos orgulhosos, impenitentes, indiferentes ao seu Criador. E este homem, e este Deus Filho veio na qualidade de homem e acabou por entregar a sua vida naquela cruz de forma vergonhosa, atroz, violenta, para que os seres humanos reconhecessem nele o amor do próprio Pai e se entregassem ao Pai através do arrependimento e da fé. Então só podemos concluir que o nosso Deus é maravilhoso. E entender esse versículo é entender toda a mensagem da Bíblia. E de facto ele acaba por resumir todo o conteúdo. Portanto, aquilo que aconteceu desde o momento da criação e sobretudo no capítulo 3 de Gênesis, com a queda. E no fundo todas as outras histórias que se vieram acumulando ao longo da história não passam de pequenas histórias que foram compondo a maior de todas as histórias, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos os que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos pela fé projetada nas promessas daquele Deus maravilhoso, que eles reconheceram como sendo o seu Deus, o Deus que os amava. E aqueles que vieram depois do primeiro século, portanto, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, como nós, também conhecemos esse amor de forma maravilhosa por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Por isso é que a sua vinda ao mundo dividiu a história em duas partes, antes e depois de Cristo, porque acaba por ser um marco
histórico e universal e a expressão exata e profunda do amor deste grande Deus que se compadece de seres humanos como nós. Oh, vale a pena reconhecermos esse amor. Vale a pena relermos esse versículo. E eu quero relê-lo ainda para cimentar ainda a nossa convicção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tal dimensão, que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que cresce nesse Filho, então, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Portanto, sem crer no Filho de Deus, a sentença natural é de morte. Portanto, todos aqueles que não têm o Filho permanecem na morte. E se deixarem este mundo no último dia da sua vida, sem um relacionamento correto com esse Filho, então vão passar toda a eternidade longe de Deus. Mas aqueles que com humildade reconheceram a importância desta dádiva, deste presente maravilhoso, e entregaram a sua vida a este Deus, crendo não só na vida, mas também na obra sacrificial desse Filho de Deus. Então eles usufruem desta vida maravilhosa que nunca mais terá fim. E vida eterna significa que uma vida com qualidade, uma vida que nos permite desfrutar da eternidade com Deus. Uma vida que será vivida numa comunhão perfeita e interminável com Deus. Oh, que mensagem maravilhosa esta que nós encontramos neste versículo. Que Deus ricamente nos abençoe. Que Ele alicerce a nossa fé. Que Ele nos leve a uma atitude de gratidão constante, de culto constante a esse grande e soberano Deus, que provou o seu amor para conosco, entregando o seu Filho como uma dádiva de amor, como uma dádiva sacrificial, como uma dádiva de consequências eternas e de valor eterno, como uma dádiva universal que pode alcançar qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, independentemente da sua história anterior. Não há mensagem mais extraordinária e maravilhosa como esta. E eu peço àqueles que conhecem esta mensagem, que vibrem com entusiasmo, louvando, agradecendo e espalhando essa mensagem da salvação, que expressa o amor do nosso Deus. E aqueles que ainda estão em dúvida, ainda não experimentaram esse amor maravilhoso, ainda não experimentaram o valor, não reconheceram ainda o valor desta obra maravilhosa. Oh, que hoje seja o dia da salvação, que pela graça e a misericórdia de Deus possam experimentar esse amor tão maravilhoso do nosso Pai e aceitem esta dádiva. Se nós aceitamos presentes pequeninos, presentes que perdem o seu valor com o passar do tempo, ficamos encantados no dia em que recebemos um presente, uma prenda, mas passadas as semanas, passados os meses, a nossa psicoadaptação relativiza tudo. Mas nós em Cristo recebemos um presente cujo valor permanece por toda a eternidade. Então vale a pena receber e pedir misericórdia do nosso Deus e dizer a esse grande Deus: oh Deus, eu quero receber essa dádiva do teu Filho e eu quero aceitar Jesus Cristo no meu coração. Eu quero abrir o meu coração e entregar a minha vida a Ele para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Que hoje seja o dia da salvação, para a honra e para a glória desse grande Deus, desse maravilhoso Deus que nos deu esse presente incomparavelmente, valioso. E eu vou terminar mais uma vez com a leitura deste versículo que devem encantar e continuar a encantar as nossas vidas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para a sua honra e glória, para a edificação de todos nós e para a salvação de muitos aqueles que ainda não experimentaram o sabor, a dimensão, a profundidade dessa dádiva maravilhosa. Amém. Que Deus a todos abençoe.